todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Alexandre Bello, que é médico psiquiatra. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Alexandre, 15% das pessoas ao longo da vida podem ter um episódio de depressão ou ansiedade. E isso impacta negativamente a qualidade de vida e até a vida familiar. Conta pra gente o que é ansiedade e o que é depressão. Bom, nós temos dois grandes grupos de transtornos psiquiátricos, os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. Os mais prevalentes de cada grupo, o episódio depressivo ou o transtorno depressivo maior, e o mais prevalente entre os transtornos ansiosos, o transtorno de ansiedade generalizado. São quadros que têm como característica uma cronicidade, uma duração estendida e que trazem prejuízo à vida do paciente. Eles vão ter sintomas centrais que a gente pode falar na sequência. Qual que é a diferença, Alexandre, entre transtorno de ansiedade e ansiedade? Ansiedade é uma reação natural do nosso organismo. Muitas vezes ficamos ansiosos em situações reais de risco de vida. A gente ativa as circuitarias cerebrais relacionadas ao medo e, a partir dali, criamos alguns repertórios para evitar aquelas situações que o nosso cérebro acaba interpretando como risco de vida. A ansiedade adaptativa, ela envolve situações inéditas, situações que a gente não está ambientado e que, portanto, precisamos aprender a lidar com elas. A ansiedade do transtorno de ansiedade generalizada, ela vai ter como característica a duração de pelo menos 6 meses, ela vai ter 2 sintomas centrais, ela vai ter como sintoma comum a ansiedade antecipatória, aquela ansiedade que, como o próprio nome diz, antecipa cenários, né? Situações que a gente não tem como torná-las mais breves, elas vão ocorrer, a gente não tem controle de quando, mas a gente tem que aguardá-las. E, muitas vezes, situações do próprio dia a dia. E outro sintoma central é aquela preocupação com algo ruim possa acontecer e geralmente vai envolver a vida da pessoa, a vida de quem ela quer bem, então geralmente familiares, e geralmente envolvendo temas como finança, saúde, segurança. Como é que eu posso diferenciar uma tristeza passageira de depressão? A tristeza ela pode ser também um sintoma adaptativo. Ela pode vir isolada a partir de um evento estressor, no momento que nós estamos aprendendo a lidar com ele. Ela pode vir a partir de nuances da vida, um dia mais difícil de trabalho, por exemplo. Já a tristeza do transtorno depressivo, ela vai ter como característica a presença de outros sintomas associados. Então, a gente vai ter bastante frequência a perda de prazer nas atividades e sintomas outros como perda da capacidade atencional, alteração de apetite, alteração de sono, menor vontade de fazer as atividades, irritabilidade, a possibilidade desses sintomas trazendo prejuízo e necessitando então de um diagnóstico diferencial também de causas não psiquiátricas. Portanto, o que mais diferencia é não o sintoma isolado de tristeza e a duração dos sintomas. E, como todo transtorno na psiquiatria, exige que ocorra prejuízo. Aquilo atrapalha a vida do paciente. Alexandre, o estresse do dia a dia, o estilo de vida que o paciente leva, contribui para o aparecimento de ansiedade ou depressão? Sem dúvida. A gente vai ter alguns fatores que não são modificáveis, como fatores genéticos. A gente vai ter algumas causas como hipotireoidismo, anemia, déficits vitamínicos, porém, a gente também vai ter o ambiente como correlação, né, correlacionando com a genética e com esses fatores clínicos. Do ambiente, vale destacar um trabalho que esteja numa carga horária elevada, que não traga realização profissional, uma relação familiar que esteja conturbada, uma relação em que há um ambiente que não é tranquilo, que não traz uma percepção de lar, ou gatilhos estressores como situações pregressas, como histórico de agressão durante a infância, agressão física, agressão verbal, agressão sexual. Portanto, a gente tem fatores que são predisponentes, são fatores de longo prazo e fatores precipitantes, que são os gatilhos próximos aos episódios depressivos que a gente está conversando ou dos episódios, do transtorno de ansiedade generalizada. Suspeitei que estou com depressão ou ansiedade. Qual é a hora de procurar o profissional de saúde? Na suspeita, acredito que seja um bom momento para procurar e fazer uma consulta sobre. Não necessariamente o diagnóstico vai ser feito, então a consulta serve também para esse fim, não só para diagnóstico e tratamento, mas também para entendimento, às vezes, de uma dúvida.
Entre os profissionais habilitados, o médico ele deve ser capacitado a fazer esse diagnóstico e o psicólogo ele também pode fazer parte dessa avaliação inicial e muitas vezes a intervenção que vai ser suficiente. Sempre tem indicação de medicação ou a gente pode usar outras terapias para tratamento de ansiedade e depressão? De acordo com os protocolos dos guidelines mais consolidados do mundo, a gente vai ter indicação em episódio depressivo leve, da possibilidade de utilizar a terapia como primeira medida, porém vale destacar que a medicação pode ser utilizada também nesse episódio depressivo leve, quanto com episódio moderado, quanto episódio grave. A terapia ela sempre vai ser indicada, a medicação pode ser sempre indicada, a associação das duas modalidades é a que tem o maior nível de evidência para o tratamento. Ainda há uma resistência grande sobre o uso de medicações, em especial medicações para ansiedade e depressão. Os pacientes falam, não vou tomar isso porque eu vou ficar dependente dessa medicação. Isso é um mito ou é verdade? É verídico. A gente acaba vendo isso no nosso dia a dia de consultório. É importante, muitas vezes, desmistificar alguns fármacos, como alguns, por exemplo, que tem como nome da classe antidepressivo e vamos utilizá-lo para tratamento de transtornos ansiosos. Então, há a necessidade, sim, de quebrar alguns estigmas que a medicação acaba tendo. Vale destacar alguns fármacos que a gente tem segurança no uso de longo prazo e outros que a gente evita o uso em longo prazo. Exemplo principal são os benzodiazepínicos e as drogas Z, em que, de preferência, utilizamos como tratamento de resgate quando necessário e, quando possível, evitamos. E no caso da classe dos antidepressivos e outros psicofármacos, de maneira geral, eles vão ser seguros no uso longitudinal e muitas vezes vão ser indicados para esse uso longitudinal. Depressão e ansiedade tem cura? Tem cura. Temos como primeira intervenção farmacológica de episódios depressivos um tratamento, a depender do protocolo guideline seguido, de 9 a 12 meses. Depois desse período é possível a suspensão da medicação, assim como há a possibilidade, a depender do protocolo, de mais 2 intervenções antes de se avaliar um tratamento permanente. Para transtorno de ansiedade generalizada, temos protocolos que vão sugerir de 12 a 18 meses no primeiro episódio e depois a possibilidade de manutenção do tratamento ou a suspensão. Ou seja, é possível, na retirada da medicação, o paciente ter total controle e, portanto, cura do quadro, sem recaída de sintomas. Porém, em alguns casos, é necessário a retomada da medicação. Em relação a outras intervenções, a gente vai ter diferentes indicações. Alexandre, qual é o papel dos amigos e da família no tratamento das pessoas que têm ansiedade e depressão? A família, no primeiro passo, na busca por ajuda, muitas vezes é quem auxilia, né, o paciente a chegar no profissional de saúde. Então, a família pode auxiliar trazendo a temática, trazendo a importância e trazendo a possibilidade de tratamento. Na sequência, a família pode auxiliar no diagnóstico, que nós muitas vezes, praticamente sempre, precisamos do familiar para nos tirar dúvidas no diagnóstico diferencial. E, por fim, no tratamento, a família auxilia na retomada de hábitos que são fundamentais para a melhora do paciente, na retomada, às vezes, de alguns pensamentos que podem acabar trazendo risco para o bem-estar do paciente, risco de vida, em que a família, às vezes, é necessária próxima, auxiliando no tratamento. Portanto, a família ela é importante nas 3 etapas que eu mencionei. A gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria te agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a ansiedade e depressão. Bom, acho que o meu recado pode ser em relação à busca por ajuda, né? Na dúvida, a gente sempre deve consultar um profissional habilitado para que faça uma avaliação criteriosa e, a depender, fazer as intervenções cabíveis. Lembrar que entre as intervenções vamos ter a farmacoterapia, mas o profissional médico ele não deve somente fazer a prática dele com o medicamento, visto que há evidências de outras intervenções. Então, muitas vezes a gente associa intervenções como técnicas de relaxamento, técnicas meditativas, associa psicoterapia, abordagens relacionadas à reativação de comportamentos que são necessários à melhora do paciente. Portanto, o ato médico vai muito além de prescrever medicação, mas entender o quadro, entender as intervenções possíveis e dividir essas escolhas quando possível com o paciente. Portanto, é um tratamento partilhado em que família, paciente e médico são importantes junto com uma equipe multidisciplinar quando for necessário.
Alexandre, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Alexandre.